Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Para quem ainda não nos conhece, Facebook, Instagram e youtube.com/curso Vaga Certa. Hoje eu vim te dar uma dica aqui, pessoal, te mostrar um fluxograma de como que tu vai tomar as tuas decisões quando tu trabalha com análise combinatória, tá? Esse fluxograma ele não é meu, tá? Eu peguei ele de um artigo da Universidade Federal de Santa Maria. Maravilha? Então olha só, vamos fazer algumas observações. Tu tem um conjunto com N elementos, tá? Aí tu vai te perguntar o seguinte: esses elementos são necessariamente distintos? Sim. Tu vai usar todos eles? Sim. Então é uma permutação. Basta com que tu permute eles. Bom, eu não vou usar todos os elementos. Bom, mas tu vai ordenar eles? Sim. Bom, se tu vai ordenar, lembra a ordem importando, tu vai usar um arranjo. Bom, eu não vou ordenar os elementos. A ordem não importa. Bom, então tu vai usar uma combinação. Agora, se os elementos selecionados são necessariamente distintos, a resposta for não, não são necessariamente distintos, se tu for usar todos eles, tu vai usar uma permutação com repetição. Bom, tu vai usar todos os N elementos que não são necessariamente distintos? Não. Mas tu vai ordenar eles? Sim. Também é um arranjo, mas daí nesse caso vai ser um arranjo com repetição. Do contrário, vai ser uma combinação com repetição. Aqui vale a pena o seguinte, pessoal. Eu acho na prova de vocês, assim, arranjo com repetição e combinação com repetição, a probabilidade de cair é muito pequena, tá? Ah, mas já caiu no Enem em 2017. Pois é, mas foi tipo uma questão nos últimos 10 anos de Enem. Tá? Foi uma questão em 450 que caiu. A probabilidade de cair de novo, cara, ela é muito pequena. Tá? Tanto é que em 2018 já não caiu. Tá? Então, assim, a probabilidade de cair é muito... Ou caiu em 2018, se eu não me engano. Agora não me lembro. Mas, enfim, a probabilidade de cair é muito pequena, porque isso aqui, cara, raramente isso aqui é abordado em colégio. Tá? Quem assina o nosso curso sabe que isso aqui tem na nossa apostila. Porque a gente tem que preparar vocês pro pior, né, velho? Essa, infelizmente, que é a verdade. Mas a chance de cair isso aqui é muito pequena. Se tu souber quando que tu usa permutação, arranjo, combinação ou permutação com repetição, já tá mais do que bueno. Maravilha? Bom, quando que tu vai usar a permutação? Quando os elementos que tu selecionar desse conjunto com N elementos forem necessariamente distintos e que tu for usar todos eles. Se eles forem necessariamente distintos, mas tu não usar todos eles, mas tu for ordenar eles, bom, nesse caso é um arranjo, do contrário é uma combinação. Se os elementos são necessariamente distintos e a resposta for não, ou seja, eles não são necessariamente distintos, mas tu for usar todos eles, é um caso de permutação com repetição. Por exemplo, na palavra arara, vou dar um exemplo bem simples aqui. Arara, tá? Tu tem um conjunto com as letras. São necessariamente distintos? Não. O A e o R se repetem. Mas eu quero permutar essa palavra. Eu vou usar todos? Vou. Então eu vou ter que usar uma permutação com repetição. Porque eu vou permutar 1, 2, 3, 4, 5 elementos, dos quais o A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. Maravilha? E tem aquelas dicas também, quando que tu vai usar arranjo ou combinação. Duas dicas. A primeira, inclusive já dei aqui no canal. A primeira, tu te faz a seguinte pergunta: a ordem importa? Não. Combinação. Combinação. A ordem importa? Aham. E aí tu vai usar um arranjo. Bem idiota essa dica, mas eu duvido que tu esqueça. Outra para tu poder lembrar se é arranjo ou combinação é o seguinte: pega dois elementos desse teu conjunto. Dois elementos, tá? Dois elementos quaisquer. Duas placas de carro, duas frutas, não importa. O conjunto com o qual tu está trabalhando. Pega dois elementos, AB. Troca a ordem deles, BA. Aí tu te faz a seguinte pergunta: alterou ou conservou a ordem? Se a resposta for alterou a ordem, A de alterou, A de arranjo. Se a resposta for alterou ou conservou, se a resposta for conservou, C de conservou, C de combinação.
Então, tanto faz. Não combinação, arranjo, ou então alterou arranjo, conservou combinação, tá? Por exemplo, estou trabalhando com um conjunto de placas de carro. Cara, se eu trocar as letras ou os números, vai alterar ou vai conservar a ordem? Vai alterar, né? A placa, por exemplo, ABC 1234 não é a mesma placa CBA 4321. É outro carro, por exemplo. Bom, então nesse caso alterou ou conservou? Ah, alterou. Então num problema com placas de carro, eu tenho que usar arranjo, por exemplo. Ah, vou fazer salada de fruta. Tem morango, abacaxi, não sei o quê. Bom, escolhi morango e abacaxi, ou abacaxi e morango. São as mesmas duas frutas que estão indo na salada? Sim. Então, nesse caso, alterou ou conservou? Não, nesse caso, a ordem se conserva, né? Porque não vai alterar a minha salada se eu botar morango e abacaxi ou botar abacaxi e morango. Bom, se conserva, então em problemas, por exemplo, com salada de fruta, eu vou usar combinação. Cada problema diferente é um caso diferente. Então, ou tu consegue lembrar disso aqui, que eu acho que tu não vai conseguir lembrar disso aqui, mas é só para tu poder organizar os teus estudos em cima disso, tá? Ou tu te faz a seguinte pergunta: se a ordem altera ou conserva, ou então a ordem importa, não ou aham, tá? E não esquece, se eles não forem necessariamente distintos e tu for usar todos, é uma permutação com repetição, e do contrário, segue a mesma ordem. Sim para arranjo, não para combinação. Mas se eles não são necessariamente distintos, aí são arranjos ou combinações com repetição. E aí muda um pouquinho a fórmula. Não esquece disso. Maravilha, pessoal? Um grande abraço, bons estudos, te vejo no próximo vídeo.